sei que Deus tem mais pra nós. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma live. E hoje nós vamos estar tratando um tema delicioso, que é a experiência da mesa. E de imediato eu já quero convidar a Grace para estar conversando com a gente. Vamos aguardar a Grace. Olá! Olá, boa Boa noite. noite, tudo bem, Pati? Ai, tudo bem, Grace? Que bom te receber. Eu gostaria Ah, de estar te recebendo no ambiente com uma mesa posta eu ia à tua adorar! altura. Enquanto a gente não pode, vai ser por aqui. Mas que bom, É, muito feliz também com o teu convite. Muito obrigada por a gente compartilhar esse momento juntas. Fiquei super feliz. ai, que bom. Ô, Pati, me Gente, eu dá um conheci a minuto. Deixa eu ajudar minha mãe a se conectar aqui, peraí. Certo, eu vou conversar um pouquinho com as pessoas que estão nos assistindo e Tá, também aquelas que nos assistirão, tanto na gravação do IGTV quanto no YouTube. Gente, eu conheci a Grace numa mentoria que ela fez para mulheres, um evento super elegante, que combina super com ela. E ela veio nos compartilhar um pouquinho da experiência da mesa. comigo. E que mais tarde ela vai falar um pouquinho sobre a questão desses livros, da autora desse livro. E eu tenho a experiência da mesa em PDF, Grace, mas eu tenho também essa Ai, belezura de trabalho. lindo. E é um livro, Grace, que a gente até pode colocar na mesa do centro, assim, numa sala, que é uma versão de capa dura, né? Uma versão lindíssima, toda ilustrada, com fotos Parece até uma lindas, enfim. Parece até uma revista, né? Assim, é cheio de imagens e fotos lindas, né? Exatamente. Grace, fala um pouquinho de você, né? Eu sei que você é uma profissional, Sim. mas você gostou, assim, preferiu que eu te apresentasse como uma pessoa que cuida da família e que ama a sua família. Então, fala um pouquinho de você profissionalmente e também um pouquinho da sua história, da sua família. Tá. Então, eu sou bancária. Então, eu tenho esse trabalho que eu me dedico fora do lar hoje. E eu tenho a minha família, que é a minha paixão, que era o meu grande sonho de vida, ter uma família. Então, meu marido Igor, a Bela, que tem 2 aninhos e meio, e o Igor, que tem 4 anos e meio. Então, eu Certo. sou, para quem já tá comigo aqui no Insta, pode perceber o quanto eu sou apaixonada por essa questão família, lar, né? Eu acho que a gente não pode se poupar em valorizar aquilo que um dia a gente pediu que Deus nos desse, né? Porque eu quis muito ser mãe, eu queria muito ter uma família. Então, agora que eu os tenho, eu busco de todas as formas valorizar isso para a gente conseguir se sustentar e se manter da forma mais saudável possível. Certo. E como é que você teve um encontro, então, com esse projeto que foi a experiência da mesa? Então, uh, num dado momento do nosso relacionamento conjugal, nós passamos por algumas dificuldades, algumas coisas que a gente precisava reconstruir, né, entre nós. Então, dentro dessa restauração que nós passamos, dentro dessa busca, a gente entendeu, né? Primeira coisa que a gente precisava de Deus na nossa vida presente. Então, dentro disso, nós começamos a buscar coisas
que nos fizessem evoluir neste aprendizado, nisso que a gente queria buscar. Dentro dessa busca, eu cheguei até o livro da Dev, e o primeiro foi esse aqui, que é o livro da experiência da mesa. A Dev, para quem ainda não conhece o trabalho dela, que eu sou uma apaixonada por ela é uma senhora, ela tem mais de 70 anos, acho que é 72. E ela é... Ó, a mãe botou aqui agora. Pode ir lá, então. Ela é uma senhora toda linda, assim. Isso já faz a gente querer estudar ainda mais sobre ela, porque ela tem uma família grande, tem netos, bisnetos, e ela passa muitos ensinamentos, muito aprendizado sobre família. Ela é pastora, conferencista, e ela dedicou, ela e o marido, a vida em ajudar outras famílias. Então, dentro deste processo de busca e aprendizado, eu cheguei até o livro dela, que foi, assim, posso dizer que um divisor de águas para mim, né? Porque eu sempre gostei muito da questão da mesa posta, da beleza da mesa, de organizar, de deixar as coisas tudo bonitas. Mas conhecer esse livro e conhecer todo o estudo que ela transmite através desse trabalho muda a nossa perspectiva com relação à mesa, né? A gente começa a enxergar de fato o propósito transformador que tem nisso, e isso faz toda a diferença. Então eu sou tão apaixonada assim porque eu consegui unir o que eu já gostava da questão da organização ao propósito, e foi isso que realmente mudou a minha perspectiva com relação à mesa. Entendi. E O você percebeu, então, livro, no primeiro momento, Paty, o que aconteceu? Eu olhei a capa do livro, né? Aí eu pensei assim, que livro lindo sobre a mesa. Eu pensei assim, eu vou aprender aqui sobre etiqueta, vou aprender sobre as coisas da beleza da mesa. E ele é surpreendente, porque ele não está falando disso. Se alguém busca este livro para aprender sobre as coisas que só são bonitas aos nossos olhos e que não são, não chegam de fato até o nosso coração, não é isso que está aqui. Aqui é para transformar isso em propósito, para dar valor e sentido ao estar à mesa com a família e com as pessoas que a gente ama. E Grace, quando tu começou então a pensar na questão da mesa, do sentar em família, melhorou o teu relacionamento? Muito, muito. E era um momento também que nós estávamos precisando estar à mesa, né? Porque se a gente for parar para pensar, Paty, a mesa ela é o único lugar da casa que nos proporciona essa conexão de olho no olho, né? Não é no sofá que a gente consegue essa conexão, não é na cama, cada um, enfim, não de frente. A mesa nos proporciona, né? Até pela estrutura, que nós estejamos um de frente para o outro, numa direção de olhar, onde as pessoas conseguem de fato se conectar verdadeiramente. Então, a mesa ela é muito importante por isso, ela nos traz isso, né? Essa união e essa conexão. Então, na relação conjugal, que foi o que foi bem marcante para nós, a gente usava a mesa e usamos até hoje para resolução de muitas coisas que a gente precisa. Todos os assuntos importantes, além das refeições, a gente traz para a mesa, porque a gente entende que é um lugar de união, um lugar que nos une e nos proporciona essa conexão que eu tô falando, né? Porque se a gente for tratar um assunto que é importante, tu vai concordar comigo que se a gente tá naquela função da casa, um na sala, um na cozinha, cada um fazendo uma coisa, um fala daqui, outro fala de lá. Às vezes a gente nem absorve as coisas que a outra pessoa tá falando. E se a gente traz os assuntos que são importantes para nós, para a gente sentar e discutir, conversar e desenvolver isso na mesa, toma uma outra proporção, né? A gente, vamos sentar para conversar. Já traz
uma responsabilidade maior, né? Então, a chance da gente conseguir resolver as coisas, ela também é maior. E eu vou usar até um exemplo sobre isso hoje. Eu indo trabalhar, me veio assim uma comparação que a gente pode fazer sobre isso. Vamos imaginar uma família que está passando por alguma dificuldade, né? Uma família que precisa ser restaurada por algum motivo ou por vários. E vamos comparar essa família com um jogo de quebra-cabeça. Tá? Um quebra-cabeça com muitas peças, porque são muitas coisas que precisam ser resolvidas. Se a gente tentar, é um exemplo simples, mas é bem prático. Se a gente tentar montar esse quebra-cabeça no sofá, que tem irregularidades, que tem as costuras, a gente vai conseguir com facilidade? Acho que não. Mas se a gente trouxer ele para a mesa, a gente consegue fazer isso muito mais fácil. Então, fazendo uma analogia dos conflitos e das coisas que a gente precisa muitas vezes curar dentro da nossa casa e resolver, é a mesa o lugar ideal e que nos proporciona isso, né? Então, por isso que foi muito importante para mim, continua sendo e vai ser sempre, porque agora esse propósito já está intrínseco, já agora não sai mais. E eu não saio mais da mesa para essas coisas que têm mais relevância para mim, né? Sabe, Grace, que eu li, né, a experiência da mesa e eu adotei, assim, como um método nas minhas terapias de observar as crianças. Porque a maneira como elas comem, né, se elas estão com pressa, se elas fazem a seleção do alimento, se elas estão naquela intimidade, olhar olho no olho, diz muito do comportamento dela. Então, eu oriento em terapia que a família se reúna à mesa. E aí tem regras, né, de não ter celular e se Ah, concentrar naquelas ótimo pessoas que ponto. estão à volta Aham. e observar uns aos outros, né? Se eles estão comendo, se eles estão se saciando com o alimento, se eles estão comendo com pressa, se eles estão no processo da mastigação, porque daí a gente vai observar o comportamento das pessoas, né? Você vai perceber Uhum. assim, quem é que está ansioso, quem é que está com o pensamento longe. Com certeza. Então, a experiência da mesa me trouxe essa agregação para as terapias. Me fala um pouquinho assim sobre os teus filhos, como é que eles entraram nessa dinâmica de realmente se concentrar ali na mesa, e se vocês têm regras assim em família do que pode e que não pode. É, assim, o nosso, pela idade das nossas crianças, né, Paty, são crianças pequenas, então eles são, assim, cheios de energia. Isso, imagina, eles têm 2 anos de diferença cada um e os dois são pequenos. Então, é um desafio, sim, para nós, né? Não pensem que é fácil, não é a gente conseguir trazer eles e haver essa concentração. A gente tem, assim, já uma evolução muito grande por conta do hábito, porque quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente treina, mais a gente vai se desenvolvendo, né? Então, a gente tem, assim, não é todos os dias da semana que a gente consegue jantar todos juntos. Mas é importante que as famílias tenham a intenção de ficar juntas o maior número de dias possível. Vai ter pessoas que vão conseguir mais de noite no jantar, vai ter pessoas que vai ser o café da manhã ou o almoço, né? E quando eu não consigo, às vezes é algum soninho que entrou fora de hora, né? Algum imprevisto assim, mas a nossa intenção é sempre estar à mesa. A gente tem conseguido ter isso com eles, né? A gente tem evoluído muito nisso, muito. E principalmente por causa do hábito, né? Isso que eu falei. Quanto mais recorrente for, mais fácil vai se tornando, né? Então, e as crianças aprendem fácil também, né? Eles, nessa idade, eles absorvem muito, né? Então, tem sido uma experiência muito boa para nós. E vai ser legal que eles também já vão crescer com este hábito, né? Implantado lá na vidinha deles. Então, vai ser mais fácil para eles também. Entendi. Grace, me fala também um pouquinho assim, ó, vocês, como é que é o preparo? Porque a gente está numa correria no dia a dia, né? Ainda bem que você já nos deu um alívio, assim, que não é sempre.
Mas, assim, ó, você separou, por exemplo, todo sábado, todo domingo pela manhã. Se vocês têm a Dev, ela fala muito de tradição, né? De nós termos tradições em família. Então, eu quero saber se você criou a questão da tradição e se dá trabalho, porque a gente quer, através dessa live, estimular outras mulheres a esse olhar especial da casa. Então, Tá. eu tive o maior prazer em te convidar, porque eu sei que você é uma profissional, é uma mulher jovem, né? Eu também sou profissional, trabalho. Então, a gente tem as nossas ocupações, nós temos as nossas formações acadêmicas, mas não pode faltar esse cuidado do lar, que é o papel da mulher. É, assim, quanto a esse primeiro ponto, né? Eu acho que nós, como mulheres, não tem problema algum e de forma alguma a gente cuidar dessa nossa vida fora de casa, né? A gente ter o sucesso profissional, ter o sucesso acadêmico, e isso também é importante e traz muitos benefícios para nós, e muitas mulheres também suprem as suas famílias hoje financeiramente, então a gente também precisa disso. Mas o Sim, ponto é, Paty, a gente ter esse equilíbrio entre as duas coisas. A gente não pode negligenciar a família, né, para ter esse sucesso fora. De nada adianta a gente ser bem-sucedida fora e a gente ter problemas dentro de casa. Obviamente que a gente sempre vai ter, respeitando as fases, as estações da nossa vida, a gente sempre vai ter coisas para resolver e se desenvolver dentro de casa. Mas o estar fora não pode ser mais importante do que o estar no lar. Agradar as pessoas fora de casa, entregar o nosso melhor fora de casa, não pode ser melhor do que a gente entregar dentro de casa. Nossa família é o nosso primeiro ministério, então o nosso melhor tem que estar na nossa casa. E isso é um desafio para nós, né? A gente vive porque a gente chega cansada, a gente ainda tem o segundo turno, como eu digo, né? Porque o primeiro turno é o trabalhar fora, o segundo turno a gente chegar em casa. Então a gente tem que se encher de energia e de amor para entregar o nosso melhor depois que a gente chega. E respondendo a tua pergunta, ao dar trabalho, né? Eu acho que dá para a gente dividir isso em dois momentos, tá? Eu vou dizer da minha experiência. Um primeiro momento é o durante a semana, tá? Então, o durante a semana, né, eu não faço mesas elaboradas, é o mais simples possível, né, para nossa refeição da noite, que é a principal refeição que a gente tem juntos em casa. Então, é a comidinha simples, o arroz, feijão e a carne, né, é a comida do dia a dia e uma mesa que não é elaborada, né, é uma mesa que tem um joguinho americano, o básico para a gente se servir e estar tá num ambiente agradável. Então, o que a gente vive durante a semana é algo muito simples, muito fácil, que não exige trabalho. O que envolve trabalho aqui, obviamente, é o preparo da refeição, que a gente vai ter de qualquer forma, né? Agora, daí o final de semana, né, o segundo momento que eu tenho, que aí é o dia, o sábado e o domingo, que eu tenho exclusivamente dedicado a estar em casa com a família. Aí sim, com todo prazer, eu acordo mais cedo e preparo este momento para ser um momento especial. Com o passar do tempo, o dar trabalho, que para mim nem é dar trabalho, né? Para mim é o maior prazer. Mas com o passar do tempo e com a prática, as coisas vão se tornando mais fáceis. Então é importante dar um primeiro passo, né? Este primeiro passo é começar a fazer, arrumar a mesa com o que você já tem, tanto do alimento quanto de todo da louça, um joguinho de crochê, né? Depois a gente vê, eu vejo as meninas evoluindo daí, já tem uma tacinha diferente. Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai evoluindo nesse sentido. E no meu caso, eu faço esses momentos especiais nos finais de semana, que daí eu tenho mais tempo, né? E daí eu acordo um pouco antes, porque tu pode ter percebido que eu tenho uma paixão pelo café da manhã, né? Eu adoro café,
eu preparo também as outras refeições, mas o café é uma paixão que eu tenho porque é um momento da surpresa. Eu adoro que as pessoas acordem em casa e a mesa já tá pronta, já tá tudo organizado. Então eu gosto de viver isso. E eu vou te dar um exemplo que no Dia dos Pais, agora que eu, né, não consegui fazer o café pro Igor por motivos de saúde, mas o Igorzinho, meu filho, chegou na mesa, eu coloquei uma cesta para ele em cima da mesa. Dia dos Pais, eu digo, filho, é Dia dos Pais e a surpresa do pai tá lá, vai lá que vai estar lá. E ele chegou e disse assim: Ué, mas onde estão os enfeites? Porque ele esperava. Para ele já é uma coisa normal que na data vai ter algo especial. E eu achei lindo aquilo ali. Tipo, para nós já é uma tradição, como tu falou. Então, isso com certeza já está marcado neles e para nós, que a gente tem sim esses momentos, essas datas especiais. Então, né, nas datas, aniversário, Dia dos Pais, Dia da Criança, eu gosto de fazer algo bem especial. E nos finais de semana também, ou no sábado ou no domingo, é sempre um dia que eu capricho assim um pouquinho mais. Então, eu coloco um guardanapinho ou de papel mais estampado, ou um guardanapo de tecido, que já deixa assim um pouquinho mais sofisticado, e assim eu vou indo. Adoro. Para mim não é trabalho, para mim é um prazer. Poderia fazer todos os dias. Que Mas, legal. mas assim, o Bem, ponto é que para quem está começando, o que eu sim, digo assim, a prática, o hábito, vai tornando tudo mais fácil. E se tu sim. observar, Paty, às vezes eu faço uma mesa e não tem muitas coisas ali. Né? Eu não preciso acordar horas antes para preparar o que está lá. É um pãozinho de queijo, é um omeletezinho, um pão. São poucas coisas, mas organizados de uma forma bonita para encantar quem vai estar comigo, né? Encantar a minha família. A gente gosta muito de receber a família toda, os amigos. Então eu uso esses momentos também para abençoar as outras pessoas. É isso que eu queria te perguntar, assim, ó, porque tu teve um encontro com esse livro e usou ele, então, para melhorar na questão da qualidade do teu relacionamento e da tua família. Quando é que veio, então, não sei se Deus falou com você, que você disse assim, não, eu quero que outras mulheres tenham essa experiência de estar em família, né? Sim, Como a gente teve aquele encontro lá naquela mentoria, a gente terminou a mentoria querendo mais, né? que bom. Como é que tu tá assim, em questões de projetos? Primeiro nos fala como é que isso começou, né? Na questão do compartilhar Tá, e inspirar outras mulheres. E tá. como é que tu Então, tem, e o que tu tem de planos para o futuro para a gente poder usufruir aí dos teus ah, conhecimentos? Deus. Tá. Então, o meu primeiro momento foi o livro, tá? Que, como eu falei, assim, ele parece que caíram fichas. Ele clareou a minha mente com relação ao propósito, né? Porque os ensinamentos desse livro são ensinamentos cristãos, né? A Devi é uma mulher cristã. Então, isso realmente foi um divisor de águas para mim. Na questão dos projetos. Ah, tá. O como que isso aconteceu. Dentro deste nosso processo de busca a Deus e aprendizado, a gente participou de uma conferência de liderança, e foram 3 dias. No último dia, nós fomos desafiados, assim, nos entregaram um papelzinho e a gente tinha que escrever ali algo. A proposta era algo que você fosse contribuir na sociedade onde tu vive. E eu assim, não vinha outra coisa na minha cabeça a não ser o que eu escrevi ali. E eu escrevi que eu iria compartilhar com outras mulheres o que eu já tinha aprendido, para que mais mulheres vivessem essas experiências com as suas famílias. Então foi a partir disso, a partir desse papelzinho, que eu comecei a compartilhar assim de uma forma mais profunda com o significado via Instagram, né, que para as amigas que me acompanham aqui. Então foi através disso que começou esse meu compartilhar. Uhum. E,
E tem sido muito legal, assim, muito bom. E agora, por último, com relação ao livro da Experiência do Lar, que é esse livro, eu vou mostrar de novo para elas. Que é esse livro grandão aqui, coisa mais linda. Que é esse aqui, ó. A Experiência do Lar. Então, como agora eu convidei algumas amigas, né, quem tivesse interesse em fazer o estudo do livro comigo, né, e com uma turma de mulheres, e eu tive, assim, uma procura que me surpreendeu. Então, 22 mulheres me escreveram que teriam interesse em fazer o estudo do livro. Então, agora no início de setembro, a gente está com essas turmas fechadas, então eu tive que fazer 2 turmas e nós vamos começar o estudo desse livro. Eu tenho certeza que nós seremos muito abençoadas e vamos crescer muito com isso, né? Então é algo que eu penso em depois continuar, né? Estender para mais mulheres e deixar à vontade quem quiser me procurar para a gente continuar esse projeto e fazendo turmas e estudando como ser uma guardiã do lar e como ser uma mulher cada vez melhor dentro da nossa casa, né? Cuidando da nossa família. Então isso tem sido muito legal também. Que coisa mais linda, assim, porque a gente vê, né, e eu torno a falar que você pode ser bem-sucedida, você pode reivindicar condições melhores para as mulheres, mas você também pode, né, ter essa questão da feminilidade, da delicadeza do lar. E Deus deu isso à mulher. Eu sei que os 2 livros da Devi, né, ela traz muito a questão espiritual. E eu queria ouvir um pouquinho de ti também, a visão espiritual, da preciosidade de se estar à mesa, da Uhum. valorização da família. Fala um pouquinho para nós, assim, o que Deus tem te mostrado, tem te ensinado. Compartilha conosco sobre isso. Assim, a mesa, de fato, ela é um ponto muito forte sobre isso. A mesa é um lugar de... Primeiro ponto, a mesa é um lugar onde Deus gosta de estar, né? A gente imagina que foi Deus, que foi um designer ou alguém com uma mente muito brilhante que criou a mesa, né? Então, quando a gente estuda a palavra e vai atrás de informação, e foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu não imaginava que na Bíblia existem especificações de Deus inspirando Moisés de como ele deveria construir uma mesa. Então, hoje tu pode abrir a tua Bíblia e ler lá como que deve, né, na ocasião, a inspiração que Moisés teve em detalhes de como deveria ser uma mesa. Então, se a gente vê pela questão espiritual, foi Deus quem mandou que fosse construída a mesa. Na ocasião, ainda lá no Antigo Testamento, né? Para as ofertas no tabernáculo, então, onde se oferecia o pão, o vinho, e surpreende que essas medidas e especificações, elas são muito próximas das mesas que a gente usa até hoje. Se a gente pedir para uma criança desenhar uma mesa, ela vai desenhar uma mesa de 4 pés. Hoje já tem, com centro e coisas um pouco mais diferentes. Mas é essa mesa de 4 pés que está descrita lá. Então, isso foi uma coisa assim que me surpreendeu e me chamou muito a atenção. Então, primeira coisa, Deus quem criou a mesa, né? E a mesa, por conta disso, e também ainda com relação a esses acontecimentos da história e da Bíblia, Jesus, por diversas vezes, escolheu estar à mesa, né? Eu tô aqui na casa da minha mãe hoje fazendo a live e ela tem aqui, ó, na casa dela, esse quadro, né, da última ceia, onde Jesus mandou que fosse preparada uma mesa para ele estar com seus discípulos. Então era um momento importante, era o último momento, né, antes dele ser crucificado, que ele estaria com os seus discípulos, passando orientações e coisas fortes que aconteceram ali. Então ele escolheu a mesa. E aí, quando eu vi tudo isso, eu pensei o seguinte: eu quero seguir os ensinamentos de Jesus, né? Nós decidimos e é isso que eu quero para minha vida, é o que eu acho que vai ser
mais saudável e o que eu devo fazer. Então, se Jesus escolheu por diversas ocasiões e escolheu estar com os seus discípulos à mesa, eu, como família, escolho também estar à mesa. Escolho colher os frutos deste momento em família, né? Então, não abro mais mão disso, né? Mas a gente vê famílias tradicionais e é comum a gente ver as famílias que relatos que eu recebo também. Ai, desde pequena, na casa da minha avó, a gente se reunia a família na mesa. Ah, na casa da minha mãe, eu cresci, a gente se reunindo à mesa. Então, a gente precisa também, além do se reunir, trazer propósito para isso. Tornar esse momento um momento de abençoar as pessoas. E isso tem a ver com a oração. Então, a gente aproveitar o momento da mesa e orar, agradecer o alimento, agradecer a vida, agradecer pela vida e honrar a vida das pessoas que estão conosco, que às vezes é alguém da família, às vezes é um amigo. Então, a gente trazer significado para este momento, né? Eu acho que a oração faz parte disso. Quero encorajar aqui as amigas que ainda não fazem oração à mesa, por favor, comecem a fazer. Né? Às vezes a pessoa acha, ai, mas eu não sei orar. Sim, tu sabe. É abrir a boca e deixar o coração fluir. E não precisa ser nada muito longo, pode ser o mais simples possível. O como tu conseguir, Deus vai te ouvir. Então, quem ainda não tem o hábito, dê esse primeiro ato de coragem de fazer a oração com a família. Que aí já é um passo, assim, ó, importante. Já é um passo transformador. Te dou certeza. Porque aí a gente convida Deus para estar conosco. A gente chama para a mesa. E aí coisas começam a mudar, coisas começam a acontecer, porque a presença dele está ali. Né? Então, como eu falei, assuntos importantes, relacionamentos que são restaurados entre pais e filhos, entre o marido e a mulher. E eu vou dizer uma outra coisa. Para quem mora sozinha, para quem é solteira, para quem ainda não tem a companhia de alguém, ou dos filhos, ou do marido, arrume a mesa para você. Né? Senta na mesa para fazer tua refeição. Sai do sofá. Sai da frente da TV. Reserve esse momento para ti. Para te fazer uma oração, para te encontrar com Deus, agradecer, relaxar. Bota uma musiquinha. Fica tranquila ali num momento que também é para ti. Então, independente, né? A gente que tem família também é uma baita responsabilidade. O ter a intenção de arrumar a mesa, conduzir a família para a mesa, que às vezes é um desafio. Eu tenho certeza que estou falando aqui com mães de adolescentes que só querem ficar no celular, que só querem ficar na frente da TV. Eu que tenho filhos pequenos, muitos dias é um desafio conduzir eles até a mesa. Então, assim, a gente precisa ter esse esforço. Né? Às vezes é um baita esforço, mas vale a pena. Tenho certeza que vale a pena. Sim. E quero até aproveitar, Paty, para falar, antes tu falou do celular, né? Celular e mesa não combina. Depois eu vou mostrar para vocês quando chegar em casa. Quando a gente ainda estava implantando alguns hábitos, às vezes acontecia da gente usar o celular na mesa. E eu coloquei um lembrete, um adesivo que eu tenho no cantinho da mesa, onde diz ali naquele adesivo que o celular deve ficar ali e com a tela virada para baixo. E como a gente falou dos hábitos, né? Vai se tornando tão hábito a gente não usar e a gente vê que não é nada produtivo ter um celular na mesa, que eu já posso tirar até o adesivo hoje, porque a gente não precisa mais. A gente já sabe que não pode, que não é legal. Então as coisas vão se tornando hábitos e naturais, que a gente não precisa mais estar lembrando, né? Um outro ponto importante também com relação a isso. Eu sou uma pessoa que, como eu compartilho as coisas da mesa, eu gosto também de tirar foto. Eu gosto de registrar, né? Para as
meninas que já começaram a fazer aquela mesa bonita, aquela mesa, principalmente nas datas, registrem o que vocês querem registrar, mas depois tira o celular da mesa e depois de viver, aí a gente vai compartilhar. Né? Se tu reparar, eu faço café da manhã, mas às vezes é lá no meio da tarde que eu vou conseguir compartilhar. Porque de nada adianta eu preparar algo e eu não viver. Eu preciso primeiro viver, depois eu compartilho. Então a gente tem que ter esse cuidado também, para não preparar algo lindo e não prestar atenção e não estar ali. Ali é a nossa conexão. Aquele momento é o mais importante. Registra, sim, adoro registrar, adoro compartilhar, mas depois. Primeiro eu preciso viver, para ser de verdade. E daí depois eu compartilho. Tu sabe o que tu tá falando? Tem um texto do Rousseau, que ele fala sobre a questão do tempo livre. E aí ele traz, né, esse filósofo, ele vem nos compartilhando que quando nós estamos trabalhando, aquele tempo não é nosso, é para quem a gente está dando o trabalho. E agora, nessa modernidade em que estamos, o tempo livre também não é nosso. Porque nós estamos tão preocupados com um checklist de coisas que tem para se fazer no final de semana, no feriado, e que esse tempo livre, então, é dado para o trânsito, para as obrigações. Ah, eu tenho o quê? Esse tem o quê? E agora, quando você falou de que primeiro eu aproveito aquele momento, eu usufruo daquele preparo para depois compartilhar. Então, é ir muito na contramão do que a gente está vivendo agora nessa modernidade. Porque a gente está vivendo um momento de redes sociais que está pautando as nossas vidas, né? Então, em outro texto também, acho que o Zygmunt Bauman fala sobre isso. O que ele diz? Ele diz que antes a filosofia e a literatura pautavam a nossa vida, né? Nos davam esse parâmetro. Agora não, agora são as redes sociais. Então a gente está muito na questão do exibicionismo, do mostrar, do quanto nós somos ocupados, do quanto nós estamos nos divertindo, do quanto a vida está boa, do quanto nós temos e não estamos usufruindo. Então, essa dica que você deu agora, ela é preciosa demais. Por quê? Porque a importância de usufruir, de eu aproveitar esse momento em família. E uma outra coisa também que tu falou, Grace, que é fenomenal, é eu mesmo sozinha, né, sendo solteira, ou não estando com a minha família naquele momento, eu desligar a TV, sentar à mesa e usufruir meu jantar. Por quê? Porque ali eu vou detectar, será que eu dei a mim uma mesa organizada, ornamentada? Então, o quanto eu me amo, o quanto eu me respeito, o quanto eu cuido desse corpo. Será que eu estou olhando para o que eu estou comendo, né? Refletindo sobre o que eu estou comendo, né? Será que eu estou me embastando com essas guloseimas? Ou eu estou pensando assim no remédio saudável que eu posso dar ao meu corpo? Então, a gente pode ver, assim, analisar vários pontos. Se a pessoa está no início de uma depressão, ou até questão na ansiedade, do quanto eu estou comendo, a velocidade que eu estou comendo. Então, se eu não olho para isso, eu não presto atenção. E assim, ó, e tem outros textos também científicos que falam que quando chegou ali na década de 50 a TV, as pessoas começaram a engordar, né? Tá muito associado. Por quê? Porque eu não sei o quanto de alimentos eu estou colocando, porque eu estou prestando atenção em outra coisa. Então, É essa questão da importante. mesa, ela não só é reveladora para a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, mas ela nos traz muito de como estamos nos comportando nessa modernidade. Com Então, por certeza. isso que eu acho maravilhoso a tua fala, a tua experiência, a indicação dessas leituras. E quem seguir, né, essa tradição de pensar sobre o que está se comendo, sobre a ornamentação da mesa, sobre com quem eu estou comendo, sobre o que eu estou conversando, ela muda e muda muito a vida das pessoas. E assim, a gente aprende na mesa também a servir uns aos outros. Isso não é mais comum hoje, principalmente para as crianças, né? Parece que, assim, ok, eles são crianças, a gente precisa servi-los,
mas não tem idade para a gente começar a ensinar essas coisas básicas para eles. Então, hoje eu já vejo os meus filhos envolvidos nisso, em servir, em ajudar a servir, eles querem ajudar a fazer as coisas com relação à mesa, com relação à casa, né? Assim, se eu te contar, assim, que bom que eu tive a oportunidade de gravar. A Isabela, ela tinha 1 aninho e meio e ela fez, e eu sempre provoco assim, ó, quem quer fazer a oração hoje? Aí sempre tem que dizer eu, né? Às vezes não dizem nada. Às vezes o Igorzinho diz, ai, hoje eu não quero. Hoje é o papai. Tá bom, então vai o pai. Né, numa dessas, quem quer fazer a oração? A Bela, com o seu 1 aninho e meio, levantou a sua mãozinha. E do jeito dela, por isso que eu digo, a oração é algo muito natural. É algo que vai vir de dentro e pode ser o mais simples possível. Do jeitinho dela, daquele tamanho, com toda aquela enrolação ali, ela fez a oração. E a gente entendeu, a gente se sentiu abençoado por ela daquela forma dela. Então, Sim. isso é muito importante também. O servir uns aos outros, né? O momento da oração, que é algo tão transformador na nossa vida, né? Então, isso tudo tem muito valor e são coisas que parecem tão pequenas, né, Paty? Mas que o efeito delas na nossa vida nos transforma a casa, transforma os lares, né? Eu acredito muito nisso, muito mesmo. Sim. E para finalizar, então, Grace, eu quero que tu faça aí as tuas considerações finais. Quero te agradecer, né, por Eu essa que experiência agradeço. maravilhosa. Te pedir workshop, te pedir cursos, né? Só que quando a gente pensa assim, a gente pensa em uma mesa, você nos ensinando como foi naquela experiência, né? Então, esperar essa quarentena passar e quem sabe a gente organize um evento maravilhoso, reunimos essas mulheres para a gente compartilhar, nos edificarmos umas às outras do quanto essa experiência tem sido maravilhosa. Grace, vamos falar um pouquinho assim, sobre a questão educacional, né, da questão pedagógica à mesa. Você falou então que você tem o costume, né, na hora de se reunir com a sua família, de que o celular tem o lugar dele, né? Que outras coisas, ou até mesmo dicas, assim, que você pode dar para as pessoas que vão depois nos assistir, que já estão nos assistindo, para a gente conseguir, então, valorizar esse momento em família, o olho no olho, a conversa íntima. E eu vejo, assim, a família se fechando, né, como algo íntimo e ao mesmo tempo, fortalecido por essa confiança, né? Até na questão assim de deixar os filhos, olha a importância disso. Os filhos em segurança para compartilhar as suas dificuldades. Muito. Muitas vezes o filho vem falar uma coisa para nós, uma coisa séria, importante, nós não estamos prestando atenção, né? Quantas coisas tristes poderiam ser evitadas se nós tivéssemos mais desse compartilhamento em família. Então, assim, ó, é uma questão espiritual, é uma questão pedagógica, é uma questão social, né? Do compartilhar, do servir, de esperar uns pelos outros. Então, são tantos valores que tenho Envolve certeza que muitas a gente não coisas. fica devendo. Envolve muitas coisas, né? São muitos bons frutos que a gente colhe depois que a gente cria esse hábito. E como eu te falei também, depois que a gente desenvolve isso, a gente não consegue mais fazer o contrário. A gente não consegue mais estar fora da mesa. A gente sente falta do estar à mesa, né? Então, é bem importante isso. E, assim, isso que tu falou por último agora, com relação ao perceber as outras pessoas, né? Então, enquanto a gente está à mesa, muitas coisas a gente percebe e as pessoas da família também se sentem à vontade para compartilhar, né? O casal também acontece, às vezes, uma coisa muito engraçada lá em casa. Às vezes tem algum, né? Nenhuma relação é perfeita, certo? Então, às vezes tem aqueles ruidinhos, assim, do dia a dia. Um falou um pouco mais grosso, outro falou alguma coisa atravessada, né?
E aí a gente senta na mesa, meio emburrado. A gente vai até a mesa emburrado. Aí, né, a gente sabe quem errou, né? Às vezes eu que erro, às vezes ele que erra. E aí a gente faz pro que errou. Vai que a oração hoje é contigo. E aí a gente deixa a oração para a pessoa que está na responsabilidade de pedir o perdão, de honrar a vida do outro. Então é muito legal isso, porque a gente já sai da mesa com uma outra, vivendo numa outra atmosfera. As coisas já ficam resolvidas por ali mesmo. Então é um momento para resoluções de muitas coisas, né? E é importante também a gente ter o cuidado de ter conversas saudáveis também à mesa. Então, principalmente quando a gente está na presença de amigos, na presença da família toda, a gente trazer assuntos agradáveis para a mesa, coisas. Eu quero dizer assim, não falar de coisa ruim. A mesa não é lugar para falar de notícia ruim, falar de maneira nenhuma da vida de outras pessoas, de jeito nenhum. Então, a mesa é um lugar para ser saudável, para ser preservado e para ser produtivo para a família e para quem estiver ali. É um lugar que a gente tem para expressar amor, para desenvolver o caráter e para, de fato, estar conectado uns com os outros, né? Bom, Grace, muito obrigada, tá? Eu que E eu agradeço. tenho certeza assim, que muitas coisas boas virão através dessa tua experiência que você teve em família, né? Eu tenho certeza que Deus estava regendo essas coisas. E eu desejo do fundo do meu coração que a gente possa, então, se reunir, fazer cursos, aprender mais e mais. E você que nos assistiu, muito obrigada pela sua companhia e que você Obrigada. possa exercer esse amor, né? Compartilhar e gerar frutos, né? Que a sua vida possa ser abençoada, tá bom? Obrigada, Paty. Muito Obrigada, obrigada pelo Grace. convite. Grande beijo. Tchau. Tchau, gente. Beijo para quem esteve com a gente. Beijo, abraço, sintam-se abraçadas. Beijão. Tchau. Tchau.